Eu não comecei a questionar estações de trem. Elas estão simplesmente lá. Monumentos ao progresso, templos da era industrial. Ou pelo menos, era isso que eu sempre havia presumido. Mas quanto mais fundo eu olhava para a história da infraestrutura ferroviária global, mais certos detalhes se recusavam a fazer sentido. Não inconsistências menores, grandes, do tipo que te fazem recuar da sua pesquisa e fazer uma pergunta que você nunca pretendeu fazer. E se as ferrovias não fossem o que pensamos que eram? Deixe-me mostrar o que quero dizer. Grand Central Terminal, em Nova York. Concluído em 1913. Olhe para o teto. Um mural astronômico abrangendo 12.000 pés quadrados, pintado ao contrário, mostrando o céu do Mediterrâneo com 2.500 estrelas renderizadas em folha de ouro contra um firmamento verde azulado. O salão principal, 275 pés de comprimento, 120 pés de largura, 125 pés de altura no seu pico. Tudo acabado em mármore do Tennessee e adornado com estatuária que não ficaria fora de lugar numa catedral, para uma estação de trem. Agora olhe para Leipzig Hauptbahnhof, na Alemanha, concluída em 1915. A maior estação terminal da Europa por área, 8 acres e meio sob um único teto, uma fachada se estendendo por quase 1.000 pés, cravejada com 6 torres. Por dentro, um salão de tais proporções que as primeiras fotografias lutam para capturar sua escala. A abóbada de ferro e vidro acima das plataformas sobe 115 pés no ar, para trens que funcionavam a carvão e vapor. Ou considere Chhatrapati Shivaji Terminus em Mumbai, anteriormente Victoria Terminus, concluído em 1887. Eles chamavam de uma catedral ao vapor. Arquitetura neogótica combinada com motivos de palácio indiano, apresentando domos, pináculos, arcos pontiagudos e vitrais. O domo central sobe a 225 pés. Esculturas em pedra retratando flora e fauna cobrem quase toda a superfície. Gárgulas, arcobotantes. Uma entrada ornamentada que poderia servir como portal para um palácio real, para mover pessoas entre trens. A explicação oficial é clara. Estas eram declarações de orgulho nacional, monumentos à conquista industrial, símbolos de progresso e poder. A Era Dourada amava grandiosidade. Impérios competiam através da arquitetura. Dinheiro não era problema quando o prestígio estava em jogo. E ainda assim, por que cada cidade importante fez isso? Não algumas, não muitas. Todas, uma por uma. Paris, Milão, Antuérpia, Madrid, São Paulo, Melbourne, Tóquio, Calcutá, Cidade do Cabo. Cidades em 6 continentes, representando culturas e circunstâncias econômicas vastamente diferentes, todas decidiram simultaneamente, num período de aproximadamente 60 anos, construir estações de trem que se assemelhavam a usinas de energia, templos ou palácios, muito mais do que se assemelhavam a centros de transporte. O padrão se repete com precisão inquietante. Aqui é onde fica mais estranho. Somente nos Estados Unidos, entre 1850 e 1920, mais de 1.000 estações de trem substanciais foram construídas, não plataformas simples ou abrigos de madeira. Estou falando de estruturas permanentes apresentando elementos como torres de relógio, salas de espera com tetos de 40 pés, fachadas ornamentais e sistemas de aquecimento que serviam vastos espaços interiores. Muitas incorporaram iluminação elétrica desde o momento em que abriram. Isso numa era quando a maioria das casas ainda usava lâmpadas a gás ou óleo. Eles as construíram em todo lugar. Cidades de 5.000 pessoas receberam estações que podiam acomodar 5.000 pessoas de uma vez. Paradas rurais apresentavam floreios arquitetônicos, janelas arqueadas, trabalho decorativo em tijolos, telhados de cobre, fundações de granito, sistemas de ventilação elaborados. Por quê? A resposta oficial: otimismo, expansão rápida, especulação sobre crescimento futuro, competição entre companhias ferroviárias criando uma corrida armamentista de construção. Mas aqui está o que essa explicação exige que você aceite: que centenas de companhias ferroviárias independentes, operando em competição econômica umas com as outras, de alguma forma coordenaram para construir estruturas de design notavelmente similar
usando materiais e métodos comparáveis, frequentemente completando-as dentro de anos umas das outras, tudo enquanto seguiam princípios arquitetônicos que sugerem o quê? Um projeto compartilhado, instruções comuns, acesso ao mesmo conhecimento técnico. E aqui está a parte mais estranha. Muitas dessas estações apresentam elementos arquitetônicos idênticos, apesar de estarem separadas por milhares de milhas e construídas por organizações inteiramente diferentes. O mesmo estilo de torre de relógio, as mesmas proporções nos salões de espera, o mesmo tipo de tijolo, os mesmos arranjos de janelas, os mesmos ângulos de telhado, como se estivessem seguindo instruções que não compreendiam completamente. Se você ainda está comigo, aperte aquele botão de inscrição, porque o que vem a seguir fica significativamente mais difícil de explicar. Deixe-me fazer uma pergunta simples. O que alimentava esses edifícios? A resposta padrão é vapor, caldeiras a carvão produzindo vapor para aquecimento, às vezes suplementado por iluminação a gás, mais tarde por eletricidade gerada externamente. Tecnologia básica da era industrial, nada misterioso. Exceto quando você realmente examina a infraestrutura, essa resposta desmorona. Considere apenas os sistemas de aquecimento. Muitos terminais grandiosos apresentavam aquecimento radiante capaz de manter temperaturas confortáveis, através de espaços medindo centenas de milhares de pés cúbicos. A Gare du Nord, em Paris, Union Station, em Washington, D.C., King's Cross, em Londres. Esses não eram edifícios pequenos com alguns radiadores. Estamos falando de controle climático para volumes do tamanho de catedrais, requerendo milhares de BTUs por hora, e de alguma forma realizando isso eficientemente o suficiente para que as estações permanecessem em operação contínua durante todo o ano. Os custos de combustível sozinhos deveriam ter sido astronômicos. O trabalho necessário para manter caldeiras a carvão de tamanho suficiente deveria ter necessitado dezenas de trabalhadores por turno. A fuligem e fumaça deveriam ter enegrecido esses edifícios além do reconhecimento em anos. E ainda assim, fotografias dos anos 1890, 1900, 1910 mostram mármore branco pristino, vidro limpo, interiores que parecem mal usados apesar de hospedar milhares de passageiros diariamente. Onde está o resíduo de fumaça de carvão? Onde estão as enormes salas de caldeiras que esses sistemas teriam exigido? Onde estão os sistemas de entrega de carvão, as operações de remoção de cinzas, a infraestrutura de ventilação para prevenir envenenamento por monóxido de carbono? Eles não estão lá. Ou melhor, eles não estão lá em escala suficiente para corresponder às demandas que esses edifícios teriam colocado na tecnologia a vapor do século XIX. Isso levanta uma questão simples, mas crítica. Quando essas estações receberam eletricidade? Registros oficiais dizem que a maioria dos terminais importantes foi eletrificada em fases. Iluminação primeiro, depois maquinário, então sistemas operacionais inteiros. Frequentemente, isso ocorreu décadas após a construção inicial. Grand Central, por exemplo, supostamente operou com iluminação a gás até sua grande renovação em 1913. Mas quando você olha os desenhos arquitetônicos originais, os que sobreviveram, muitos mostram sistemas de condutores elétricos construídos nas fundações, não adicionados depois. Construídos, desde o início, canais para fiação atravessando paredes que não seriam eletrificadas por outros 20 anos, salas dimensionadas e posicionadas como subestações elétricas, rotuladas como armazenamento ou espaços mecânicos na documentação oficial. Por que você construiria infraestrutura elétrica antes que a eletricidade estivesse comercialmente disponível naquela área? Union Station, em Los Angeles. Construção começou em 1914. O edifício incorporou sistemas elétricos desde o primeiro dia, isso numa cidade onde distribuição elétrica em larga escala ainda estava sendo estabelecida, onde a maioria das áreas residenciais não teria energia confiável por outra década. A estação tinha imediatamente, não apenas luzes, controle climático completo, sistemas de sinalização operados eletricamente, elevadores, tudo funcionando desde o momento em que o edifício abriu. Como? Quanto mais fundo eu ia nos registros elétricos, mais a linha do tempo se fraturava.
Estações supostamente alimentadas por vapor mostrando registros de consumo de energia de anos antes que redes elétricas locais existissem. Edifícios consumindo quantidades massivas de eletricidade, megawatts, em eras quando gerar esse tipo de poder deveria ter exigido usinas de energia dedicadas e visíveis por perto. Mas as usinas de energia não estão nos registros. Ou se estão, são descritas em termos vagos: fornecimento municipal, geração privada, fonte industrial. Nunca especificidades, nunca instalações reais que você possa localizar num mapa ou encontrar documentação arquitetônica. O silêncio era ensurdecedor, e é aí que o aspecto temporal se torna impossível de ignorar. Antes das ferrovias, o tempo era local. Tempo solar. Cada cidade ajustava seus relógios baseados na posição do sol no alto. Meio-dia em Chicago era vários minutos diferente do meio-dia em Cleveland. Isso era adequado até que trens começaram a circular entre cidades em horários. A solução, nos dizem, foi padronização. Companhias ferroviárias estabeleceram fusos horários. Nos Estados Unidos, isso aconteceu em 1883. Não por mandato governamental, mas por coordenação ferroviária privada. 4 fusos horários estabelecidos simultaneamente, adotados por cada grande companhia ferroviária no mesmo dia. 18 de novembro de 1883. Pense nisso. Companhias competidoras, muitas hostis umas às outras, todas concordaram em abandonar o tempo solar observado localmente e adotar um sistema artificial de horas padronizadas. Elas coordenaram isso através de um continente inteiro. Elas implementaram universalmente, instantaneamente, sem fiscalização governamental, e o público simplesmente aceitou. Em 1918, o Congresso tornou oficial, mas as ferrovias já operavam em tempo padronizado por 35 anos. 35 anos da nação inteira, organizando sua vida diária em torno do tempo ferroviário, ao invés do tempo solar. Horários de trabalho, horários de refeições, horário comercial, ciclos de sono, tudo realinhado a uma grade temporal artificial. Por que isso funcionou? Como isso funcionou? Estamos falando de alterar fundamentalmente como os seres humanos experienciam e medem a passagem do tempo, realizado não através de evolução cultural gradual, mas através de decreto corporativo, a menos que as ferrovias não fossem apenas companhias de transporte. A menos que fossem outra coisa, considere o layout físico das redes ferroviárias. Trilhos se espalhando para fora de centros centrais, os grandes terminais como raios numa roda, ou como linhas de distribuição de uma estação geradora. Os trilhos em si, condutores de metal paralelos separados por dormentes de madeira, se estendendo por milhares de milhas, conectando cada centro populacional importante e incontáveis menores. Uma rede elétrica perfeita. Agora considere o que sabemos sobre o sistema elétrico inicial. A energia DC de Edison só podia transmitir efetivamente por curtas distâncias. O sistema AC de Tesla podia ir mais longe, mas requeria infraestrutura substancial. A rede elétrica, como a conhecemos hoje, a que alimenta sua casa agora, não se materializou completamente até os anos 1920 e 30. Mas a rede ferroviária estava completa em 1890. Cada cidade importante conectada. A maioria das menores também. Milhões de milhas de trilhos de metal paralelos com edifícios terminais elaborados posicionados em intervalos regulares, todos construídos dentro de aproximadamente 60 anos. E se as ferrovias não fossem primariamente sobre mover pessoas? E se fossem sobre mover poder? Olhe a evidência arquitetônica novamente com isso em mente. Aqueles salões enormes não são apenas para passageiros, são para abrigar equipamento. Aquelas torres não são apenas decorativas, são para transformadores ou receptores. Aqueles telhados de cobre não são ornamentais, são condutivos. Aquelas fundações não são superengenheiradas, são sistemas de aterramento. Os sistemas de ventilação não são para ar. As salas mecânicas não são para vapor. Os espaços de armazenamento não são para bagagem. Uma vez que você vê, não pode deixar de ver. Mas aqui está o que quebra completamente a narrativa convencional. Isso aconteceu em todo lugar, tudo de uma vez. Europa, as Américas,
Ásia, África, Austrália. Dos anos 1850 até 1910, centros urbanos pelo planeta passaram por transformações idênticas. Estações ferroviárias apareceram, massivas e ornamentadas. Trilhos se espalharam para fora. Tempo padronizado. Infraestrutura elétrica se manifestou, frequentemente antes que a eletricidade estivesse supostamente disponível. Não havia internet. Sem telefones inicialmente, sem comunicação global rápida. Viagens entre continentes levavam semanas ou meses. E ainda assim, de alguma forma, cidades separadas por oceanos construíram infraestrutura ferroviária quase idêntica, seguindo os mesmos princípios arquitetônicos durante a mesma estreita janela histórica. A coordenação necessária para isso é impossível, não improvável, impossível, a menos que todos estivessem trabalhando do mesmo projeto, a menos que estivessem herdando ou reaproveitando infraestrutura existente, a menos que alguém ou algo forneceu o conhecimento, os planos, a tecnologia. É aqui que Tartária entra na conversa. Não como um império, não como uma civilização específica, mas como um termo reserva para algo que perdemos. Um nível prévio de conquista tecnológica que o registro histórico não contém ou obscureceu ativamente. Porque aqui está o que a evidência sugere. Esses edifícios não foram construídos para ferrovias da era do vapor. Eles eram avançados demais, sofisticados demais, uniformes demais. Foram projetados para outra coisa, então adaptados, talvez imperfeitamente, para servir necessidades de transporte, uma vez que o propósito original foi esquecido, ou não pôde mais ser cumprido. As fotografias de inundação de lama mostram isso. Aquelas imagens de cidades do século XIX com edifícios enterrados até seus segundos andares, níveis térreos que eram claramente primeiro andares antes, escadarias descendo para a terra. A explicação oficial é elevação de terra, preenchimento urbano, assentamento geológico. Mas quando você encontra o mesmo padrão em cidades mundialmente, quando você vê estações ferroviárias com níveis inferiores que mostram sinais de uso anterior, quando características arquitetônicas só fazem sentido se o edifício antes estava vários pés mais alto. O que aconteceu? Não enterro gradual, não acumulação lenta de sedimentos, não décadas de desenvolvimento urbano, mas algo rápido o suficiente para que cidades inteiras ajustassem seus níveis de rua para combinar, algo universal o suficiente para afetar cada continente simultaneamente. Algo sobre o qual concordamos de alguma forma não discutir em histórias oficiais. As estações ferroviárias sobreviveram, ou foram construídas imediatamente depois, e elas entraram online com capacidades tecnológicas que supostamente ainda não existiam, alimentadas por sistemas de energia que nos dizem que ainda estavam há décadas de desenvolvimento, tudo coordenado através de um planeta que carecia de infraestrutura de comunicação para coordenar qualquer coisa. E então, de repente, eles pararam. Em 1920, a era da construção de terminais grandiosos acabou. Estações continuaram a ser construídas, mas eram diferentes, funcionais, modernas, utilitárias. Art Deco, ao invés de Beaux-Arts. Aço e concreto ao invés de mármore e cobre. Menores, mais simples, projetadas explicitamente para transporte ao invés de qualquer coisa para a qual aqueles edifícios anteriores foram projetados. As antigas foram frequentemente demolidas. Penn Station, em Nova York, destruída em 1963, um edifício tão magnífico que sua perda desencadeou o movimento de preservação histórica. Grand Central Station, de Chicago, demolida em 1969. Broad Street Station, em Filadélfia, demolida em 1952. Dezenas de outras desaparecidas, não deterioradas além do reparo, não ultrapassadas, demolidas, de propósito. As que sobreviveram foram frequentemente convertidas para outros usos ou permitidas a decair. Ou foram renovadas de formas que arrancaram sua infraestrutura interna, substituindo sistemas originais com equivalentes modernos, removendo os próprios elementos que poderiam nos dizer o que realmente eram. Como se alguém estivesse apagando evidências. Então, o que eram? Receptores de energia? Centros de distribuição? Câmaras de ressonância?
Algo utilizando os trilhos em si como sistema de transmissão, extraindo poder que não sabemos mais como acessar ou reconhecer? Por que o tempo ferroviário substituiu o tempo natural? Foi realmente apenas conveniência de agendamento ou sincronização temporal era necessária para o sistema funcionar? Por que a construção parou tão abruptamente nos anos 1920? O que mudou? O que foi perdido? O que esquecemos ou escolhemos esquecer? E por que há tão pouca documentação? Para uma era supostamente obcecada com manter registros para edifícios que custaram milhões para construir e empregaram milhares, o rastro de papel é suspeitosamente fino. Plantas arquitetônicas faltando. Fotografias de construção raras. Especificações técnicas detalhadas inexistentes. Registros financeiros vagos. A história oficial exige que acreditemos que companhias competidoras, sem mecanismo de coordenação, simultaneamente decidiram construir infraestrutura idêntica através de 6 continentes usando tecnologia que supostamente não tinham, alimentada por sistemas que não deixaram evidência física, tudo enquanto mantinham registros notavelmente pobres de todo o processo. Isso não é história. É mitologia fingindo ser história. Eu fico agora na Union Station, Los Angeles, o mesmo edifício que mencionei anteriormente. Estou olhando para o teto, para as vigas de madeira ilustres, para os detalhes arquitetônicos que supostamente não servem propósito além da estética. Mas estou vendo outra coisa agora. Canais, padrões, simetrias que a engenharia chamaria redundante, mas física poderia chamar ressonante. O edifício ainda está aqui, ainda funcional, ainda bonito, ainda silencioso sobre o que realmente era. A evidência sugere algo muito maior do que nos foi contado. Uma rede global, uma infraestrutura de energia, um nível de sofisticação tecnológica que desapareceu, ou foi feito desaparecer, dentro de uma única geração. Conhecimento perdido tão completamente que agora ensinamos sua sombra pálida como o pináculo da conquista. A energia proibida dos impérios ferroviários talvez ainda esteja aqui. Talvez nunca tenha partido. Talvez estejamos parados no meio disso agora, usando 5% de sua capacidade, chamando de progresso, e nos perguntando por que os edifícios que nossos bisavós casualmente construíram ainda diminuem qualquer coisa que fazemos hoje. As estações permanecem, os trilhos permanecem, as torres ainda ficam de pé, mas o poder real, se foi. Ou será? Essa é a questão que me mantém acordado à noite, porque uma vez que você vê o padrão, uma vez que reconhece a impossibilidade da explicação oficial, você não pode retornar à certeza confortável. Você fica com algo muito mais perturbador, o conhecimento de que podemos estar vivendo nas ruínas de um mundo que não lembramos, usando ferramentas que não entendemos, seguindo mapas para um destino que esquecemos, a energia proibida da Tartária, se você quiser chamar assim. Ou chame de outra coisa. Nomeie como quiser. O mistério permanece o mesmo. O que eles sabiam que nós não sabemos? E por que não sabemos?